quero compartilhar uma palavra hoje, nós temos a Santa Ceia, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 36. Tá, Isaías 36, nós vamos ler do versículo 1 a 3, e depois vamos pular lá para o 13, vamos do 13 até o 20. Então, Isaías 36, versículo de 1 a 3, e depois nós vamos lá para o versículo 13 até o 20. Amém? Isaías, Salmos, Eclesiastes, Cantares, depois tem lá os profetas maiores, começa lá Isaías, é o primeiro profeta. Então, Isaías 36, versículo 1 a 3, diz assim o texto. Todo mundo achou? Amém? Isaías 36, 1 a 3. Se alguém está sem Bíblia, liga lá o celular, lá o teu tablet para você compartilhar, só na Bíblia, tá? Não liga no Facebook, nem no WhatsApp, nem no que mais? Tinder não, né? Twitter. Imagina na igreja. Não, pastor, estou lendo a Bíblia, estou no Tinder, né? Então é só a Bíblia, tá bom? Isaías 36, 1 a 3 fala assim: aconteceu no 14º ano do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém. E ele foi ao rei Ezequias com um grande exército e parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Vai lá para o versículo 13, onde diz assim: Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e cada um de vós coma da sua vide, da sua figueira, e beba cada um água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane o rei Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um da sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, os deuses de Arpade? Onde estão os deuses Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Até aí só, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, ela é poderosa, viva, eficaz, penetrante. A tua palavra não volta vazia, Senhor, e eu creio, Pai, que o Senhor tem, ó Deus amado, aleluia, Senhor, endereçado essa palavra a corações, aos nossos corações nessa noite, e nós pedimos: fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Esse texto eu acho muito maravilhoso, muito lindo, porque ele conta, Ezequias foi um rei maravilhoso, foi um rei que restaurou, sabe, o culto ao Senhor. Ezequias, ele foi um rei muito comprometido com Deus, com as coisas do Senhor. Ele restaurou a adoração, ele tirou os altares idólatras, ele fez uma poderosa revolução espiritual, uma revolução religiosa em toda Judá. Mesmo assim, ele sofreu uma luta muito grande, quando Senaqueribe, rei da Assíria, sabe, o invadiu. Isso me faz pensar em uma situação, querido. Sabe, muitas vezes nós estamos orando, buscando, jejuando: pastor, eu estou fazendo um propósito, estou indo na vigília, estou lendo a Bíblia, estou consagrando, né? O irmão Magno acabou de falar para mim: eu terminei de ler a Bíblia mais um ano. Irmãos, todo ano, se você puder ler a Bíblia uma vez por ano, você consegue 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Tá? Mas de repente você fala: pastor, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou me consagrando, estou vindo na academia de oração, no culto de oração, no Tadel, no GC, no culto da manhã, da noite, que tem eu estou, faço EDM, faço, enfim, mas tem luta. Eu vou dizer para você uma coisa, amado: luta é coisa de quem está vivo. Quem morreu não tem mais luta. Cessaram as lutas, cessaram as batalhas, as guerras, dificuldade, a fome, cessou tudo. Mas quem está vivo passa por luta. Sabe, o rei Ezequias, apesar de ser, sabe, um rei muito comprometido com Deus, com o Senhor, mas ele foi atacado pelo rei mais cruel daquele tempo.
Rei Senaqueribe foi um rei terrível, rei da Assíria. A Síria, a capital da Síria, você sabe que é Nínive. Jonas não queria ir lá de jeito nenhum, mas nem pagando eu vou para Nínive, porque lá o povo é difícil. Mas, querido, ele sofreu, o rei Ezequias sofreu uma luta, uma dificuldade. E com isso eu tenho um conselho a dar para você. Não se assuste quando o inimigo, sabe, se levantar contra a sua vida. Não se assuste quando vier luta. Não se assuste quando vier dificuldade, não se assuste quando você passar por dificuldade. A Bíblia fala em Tiago, irmãos, sabe, tende por motivo de grande alegria passar por tribulações, porque é uma bênção isso. Tiago, você está doido. Não, a Bíblia fala isso, é o Tiago da Bíblia, eu estou falando, não é o Taque. Mas, amado, luta faz parte da vida, e cada luta é uma oportunidade para você crescer, vencer e avançar no reino. Cada luta é uma oportunidade de você subir ao pódio. Precisamos suportar diante das lutas, não desistir jamais. Sabe, o rei Ezequias foi um grande rei, um ótimo rei, mas ele passou por luta. Talvez do teu lado tem alguém que está passando por luta. Talvez na cadeira da tua frente tem alguém que está passando por luta. Atrás de você tem alguém passando por luta. Ou talvez você está passando por luta. Eu dou um conselho, não se assuste quando vierem as lutas. Continue crendo, continue confiando, continue com os teus olhos no Senhor, continue perseverando, seja resiliente. Eu já falei, né, se eu pudesse ter filho, eu não posso ter filho mais, nem minha esposa, mas se eu pudesse, eu botava o nome do meu próximo filho de resiliência, que eu acho uma palavra tão bonita. Vai que Deus me dá mais um, né? Misericórdia, Senhor, eu estou brincando, Deus. Amado, resiliência é uma palavra linda, maravilhosa, bela, porque ela tem um poder tremendo. Sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de suportar a pressão. A resiliência é a capacidade de suportar a pressão. Eu vou dizer para você, tem gente que não aguenta pressão nenhuma. Às vezes eu converso com ele, ai pastor, acabou minha vida, pastor do céu, ai pastor, acho que vou morrer, pastor, acabou. O que aconteceu, querido? Acabou o gás lá em casa. Ué? Ei, calma. Tem gente, irmão, que qualquer bobaginha já está desesperado. Meu Deus, acabou o mundo. Calma, a gente tem que ter, sabe, nós temos que ter resiliência, temos que ter capacidade de suportar a pressão, amado. Sabe, porque a pressão vem. Porque luta todo mundo enfrenta, mas você não pode ser frouxo. A Bíblia fala lá em Provérbios, eu não me lembro se estão 22, alguma coisa, fala assim, se te mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força será pequena. Sabe, irmão, você não pode ser frouxo. Fala para o irmão que está atrás, você não pode ser frouxo. Sabe, nós temos que entender que nós temos uma promessa do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Sabe, as nossas lutas não são maiores do que o nosso Deus. A luta é uma escada que te leva a um lugar mais alto. E Ezequias passa por essa luta, passa por essa prova, sabe, a coisa fica complicada. O texto fala assim, que o rei da Assíria veio contra ele, sabe, ele veio e ele afrontou, e eu acho tão terrível, porque, sabe, amado, uma coisa que eu vou dizer para você, lendo esse texto, você vai entender, se não me engano é o versículo 11, que ele fala assim, que o rei da Síria mandou lá os seus cupinchas lá, mandou os caras lá, versículo 11 mesmo, ele fala, então disseram ele aqui em Sebna, Joá e Rabsaque, pedimos que fale aos teus servos em siríaco, porque bem entendemos, não nos fale em judaico, porque o povo está ouvindo. Imagina eles chegarem e começarem a afrontar. O que esse Ezequias está pensando? Nós vamos entrar aqui, nós vamos arrebentar com tudo. Ezequias está confiando em Deus, ele está achando que Deus vai livrar ele, sabe? E eu achei interessante nesse texto que o inimigo sabe a nossa língua. O inimigo sabe o nosso idioma. Às vezes o diabo fala com você, meu amado, usando, oh, aleluia, nossa, você vai passar por uma luta tão grande, você abandone já, desista, já morra já, porque, sabe, amado, eu acho terrível isso. Então, quando Eliaquim, Sebna e Joá estavam ali, falou, oh, fala em siríaco, que é a tua língua, nós entendemos. Eu falo, não, eu quero falar para o povo, eu quero que o povo saiba, sabe, a ameaça, o perigo que estão correndo. Sabe por quê, meu amado? O que o diabo quer? É desestabilizar. Sabe, é tirar o foco, é lançar medo, é dizer para você, você não consegue, você não pode, você está perdido.
Sabe, querido, o diabo ele tenta afrontar, e ele tenta lançar, sabe, os seus ardis. O rei da Síria, ele chega à petulância de fazer uma proposta para o povo. Ele fala assim, olha, versículo 16, 17, fala assim, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, alinhai-vos comigo, saí a mim, coma cada um da sua vide, da sua figueira, beba água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para um lugar melhor. Sabe, o cara teve a petulância de falar assim, olha, eu vou levar vocês para um lugar bom, um lugar que emana leite e mel. Já viu essa história? Deus já tinha levado o povo para o seu lugar. Deus tinha prometido desde o Egito, falou, eu vou tirar vocês daqui do cativeiro, eu vou levar vocês para um lugar que emana leite e mel. O povo já estava morando ali, mas o diabo vem para enganar e fala, não, eu que tenho o melhor para você. Ah, não, Deus não pode te dar isso não, eu vou te dar o melhor. Sabe, amado, a gente tem que ter entendimento. Falou, opa, peraí, eu não aceito as propostas do inferno. Tem gente que se vende à toinha. Qualquer proposta. Sabe, eu estava conversando com alguém esses dias, e falando dessa situação. Tem pessoas que, sabe, qualquer coisa, estão, ah não, mas ali é melhor, ah, mas ali é mais legal. Ô pastor, arrumei um emprego bacana, vão me pagar 30 mil por mês, pastor, legal. Ô irmão, você vai fazer o quê? Não, é numa boate lá e tal, mas é bacana, Deus abriu essa porta. Nem toda porta que se abre, irmão, é boa. Tem umas portas que se abrem para você fugir, não é para você entrar dentro. Sabe, então o rei da Síria, ele tem a petulância de mandar, de fazer fazer uma promessa, de fazer uma proposta. Ei, amado, não abra concessão para o diabo, não abra concessão para o inimigo. Quando você abre concessão, você está se expondo, e você pode, sabe, fatalmente, sabe, sofrer com isso. Cuidado. Temos que pedir a Deus nos dar sabedoria, nos dar entendimento. Você lembra que o diabo é o pai da mentira, certo? Você lembra que o diabo é o pai da mentira? A Bíblia fala em Efésios 6, fala assim, que o diabo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo faz cilada. O diabo tenta enganar, a Bíblia fala sobre isso, amado. Sabe, então a petulância desse cara, ele chega aqui, ele fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês um lugar bacana, eu vou dar para vocês um lugar onde vocês vão ter, nossa, vocês vão ficar bem, melhor do que estão agora. Que isso? Nós temos que orar e falar, Deus, nos dá sabedoria, eu preciso ter resiliência, eu preciso suportar a pressão, e eu preciso ter sabedoria para discernir. Sabe, uma das coisas mais fortes na igreja primitiva, uma das marcas mais poderosas da igreja primitiva, eles tinham um dom de discernir, eles buscavam de Deus o dom de discernir espíritos. Você precisa discernir o que é de Deus, o que é, será que essa é de Deus mesmo? Sabe, amado, tem gente que não tem sabedoria para nada. Tem uns que não aguentam pressão. Não é o caso de ninguém de vocês tudo aguentam, né? Estão na luta, mas como dizia Lázaro, estou passando pela prova, dando glória a Deus, chacoalhando ainda, né? Vamos lá, né? Mas tem gente que não aguenta, mas você aguenta. Mas tem gente que não tem sabedoria, irmão. Tem gente que não tem, irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa buscar Deus, me dá sabedoria. A Bíblia fala, sabe, peça a sabedoria que o Senhor dá, sabe, não lança em rosto, o Senhor dá sabedoria. Deus quer te dar sabedoria, irmãos. Tem gente que está buscando, Senhor, eu estou buscando, pastor, estou buscando a Deus, eu quero receber batismo com 7 línguas estranhas, com não sei o quê. Amém, é uma bênção. Eu quero andar no manto, no mistério, aleluia. É bênção, ei, mas sem sabedoria, irmão, isso não dá nada. É um perigo. Se você não tem sabedoria, tem pessoas que buscam, sabe, tanto dom, buscam tanto manto profético, mas não tem um pingo de sabedoria. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala assim, você tem que ter sabedoria. Para discernir as coisas, para entender as coisas. O Senaqueribe chega lá e fala o seguinte, o rei de vocês não vai livrar vocês. Deus não tem poder para livrar vocês, porque olha os deuses dos samaritanos, olha os deuses das outras nações, foram tudo destruído. Quem vocês acham que vai conseguir livrar vocês? Ninguém. Mas eu tenho uma proposta boa. Ei, querido, presta atenção. O que Deus não der para você, ninguém pode te dar, meu amado. O que Deus não pode fazer por você, aliás, Ele pode tudo, mas o que Ele não te entrega na tua mão, ninguém pode entregar. Tem gente que acha que no mundo tem coisa melhor. Não, mas ali tem coisa melhor, mas lá é melhor. Não. Eu preciso continuar crendo.
sabe, aquilo que a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para os que o amam, sabe, Deus tem coisa melhor para você. Cuidado com as propostas do inferno, cuidado com as propostas que o inimigo muitas vezes lança, sabe, busca do Senhor força, Senhor me dá graça, e Filipenses fala, fortalecei-vos no Senhor, então busca ao Senhor, fala, Deus me dá força, Efésios 6, aliás, mas busca também discernimento e sabedoria, não creia nas mentiras do inferno, não creia, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 11, 14, e não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos. Então o diabo, ele é terrível. Então ele chega naquele povo, e ele começa então, sabe, a lançar essas mentiras. Outra coisa que eu vejo nesse texto, é que o diabo tenta, o inimigo tenta abalar as estruturas ao redor de Ezequias. Os líderes de Ezequias são os primeiros a receber a proposta de Senaqueribe. Sabe, Senaqueribe queria desestabilizar o rei Ezequias, desestabilizar o seu povo, a sua nação, e chega, não para Ezequias, chega para os primeiros, para os líderes dele lá, e chega lá cadê o nome dos abençoados aqui? Para a equipe, para o time dele lá, falar o seguinte, ó, não adianta Ezequias ficar procurando aliança com o Egito, não adianta. Vocês estão pegos. E é terrível isso. Ele fala para eles, olha, diga para Ezequias, diga para o rei Ezequias, que não tem escape para ele, já era. Então, os amigos dele, Eliaquim, Sebna, Joá e Rabsaqué, eram os líderes, os primeiros líderes de Ezequias. Sabe, amado, o diabo às vezes vai tentar desestabilizar o teu redor, na família, um parente, alguém que vai chegar e vai afrontar você, falar, não, mas você está crendo, que é isso? Sabe, às vezes começa no ao redor, sabe, ele tenta desestabilizar a estrutura, numa liderança de igreja, de grupo de crescimento, de setor, de empresa, do que for, sabe, muitas vezes, amado, lá há parece que é um ardil do inferno para tentar desestabilizar uma casa, uma liderança, um propósito que está estabelecido. E o Senaqueribe, esse sem vergonha, ele chega lá para Eliaquim, para Sebna, para Joá e para Rabsaqué e fala o seguinte, fala para Ezequias que já era, eu vou acabar com vocês. Só que tem uma coisa, amado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que tem uma coisa, os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião que não se abalam. Só que tem uma coisa, sabe, quando você confia em Deus, quando você realmente crê no Senhor, quando você tem o teu coração no Senhor, sabe, nada nem ninguém pode te abalar. Ele chega e ele lança mentira, daí então os meninos ali, os líderes ali de Ezequias, chega para ele e fala, ó, seguinte, pega aquela carta de afronta e leva para o rei, e chega lá e fala, rei, o negócio está complicado para nós. Capítulo 37, aconteceu que tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu com saco e cinza e entrou na casa do Senhor. Sabe, amado, quando essa notícia terrível chega para o rei, sabe o que ele faz? Senta na frente do computador, abre o Facebook e começa a colocar, estou chateado, me abalaram, falaram de mim, estão tentando me destruir. O rei Ezequias não fez isso. Não, mas ele foi lá para o Twitter, lá, e lançou lá no Twitter, lá. Não, sabe o que ele fez? Rasgou suas vestes reais, saiu da postura de rei, da posição de rei, e ele falou, eu sou um servo, se rasgou as suas vestes, sabe, colocou cinza na cabeça, e entrou na casa do Senhor, falou, Senhor, eu só tenho o Senhor, Senhor, eu só tenho o Senhor, e ele levou a carta de afronta, porque esse cidadão, esse maluco chamado Senaqueribe manda uma carta de afronta, e ele pega aquela carta e fala, está aqui, Senhor, está aqui a carta que esse homem entregou. Ezequias rasga as suas vestes, entra no templo, e ele vai buscar o profeta Isaías, e ele vai buscar o Senhor, e no capítulo 37, versículo 1, aconteceu que tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco, entrou na casa do Senhor, versículo 5, e os servos do rei Ezequias foram buscar Isaías, e Isaías lhe disse, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram.
eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e ele voltará à sua terra, e farei com que caia morto a espada. Sabe, amado, quando você leva seus problemas, suas preocupações, suas lutas, seus medos, suas angústias para o Senhor, Deus toma uma atitude. Ele se levanta em teu favor. Ele se levantou em favor de Ezequias. Ezequias entrou na casa do Senhor, ele rasgou as suas roupas e falou, está aqui, Senhor, as palavras de afronta, está aqui, Senhor, o que esse homem, sabe, está falando, está tentando fazer. E o Senhor fala, calma. Sabe, esse homem não vai nem entrar na cidade, ele não vai jogar uma flecha contra essa cidade, porque eu sou o Senhor que te guarda. Meu amado e minha amada, quando você tem uma fé como essa, quando você crê no Senhor, quando a sua fé não está em situações ou circunstâncias, quando o seu coração está compromissado e comprometido com Deus, amado, nada pode te abalar, nada. Ezequias leva a carta de afronta ao Senhor e faz a seguinte oração, capítulo 37, versículo 14 a 20, olha a oração que Ezequias faz. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu a carta perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor e disse, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra, inclina, Senhor, teu ouvido, ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra, lançaram no fogo seus deuses, porque não eram deuses, senão obra das mãos de homens, era madeira, pedra, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és Senhor. Olha a oração de Ezequias. Ele fala, Deus, eles estão te afrontando. Deus, ele se levantou e ele falou que venceu esse ou aquele, mas Senhor, estou colocando diante do Senhor a situação. Meu amado e minha amada, está na hora de você colocar essa situação diante de Deus. Está na hora de você colocar essa afronta, essa carta de afronta diante do Senhor. Falar, Deus está aqui. Deus, eu não vou ficar murmurando, sabe, me lamentando, e fazendo, enfim, sabe, propaganda de coisa ruim. Eu vou dizer para o Senhor, Deus está aqui. Amado, e quando você ora, querido, Isaías 37, versículo 33, 34, a resposta de Deus é, portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, ele não entrará nessa cidade, ele não lançará nenhuma flecha, nem tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra essa cidade, pelo caminho por onde ele veio, por esse caminho ele voltará, porém nessa cidade ele não entrará, diz o Senhor. Amado, eu quero dizer para você, talvez você está aqui, você está passando por tempos de crise, tempos difíceis, ou talvez a tua vida está meio um marasmo, você não sabe nem dizer se está bom ou está ruim, está estranho. Eu vou dizer para você, coloca diante do Senhor a sua vida. Coloca diante do Senhor essa carta de afronta, coloca diante do Senhor a situação que você está vivendo. Sabe, Ezequias era um homem reto, ele tinha buscado o Senhor, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas veio a luta, mas quando veio a luta, ele foi para a casa do Senhor, ele foi para Deus, ele falou, Deus, está aqui o que estão fazendo, está diante do Senhor, e a resposta de Deus, olha, fica tranquilo, ele não vai nem passar perto daqui, porque, amado, a Bíblia fala, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa do ímpio, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Escuta que eu estou falando para você que talvez tenha tido dias difíceis. No começo desse ano você fez sonhos, planos e projetos. Talvez você fez uma lista de coisas que você queria conquistar e chegou aqui, e até aqui você talvez não conquistou aquilo que você tinha sonhado, projetado e planejado. E talvez o diabo fale para você, viu, não adiantou nada. Foi o ano que você mais orou, foi o ano que você mais buscou. Talvez o diabo fale para você, viu, você foi para a igreja, mas e daí? Amado, muitas vezes o diabo ele vem para afrontar, para tentar desestabilizar você, para tirar a tua fé. Mas a palavra que você recebe nessa noite é, o Senhor é contigo. O Senhor é Deus que te defende, o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez a tua luta é na tua casa, talvez a tua luta é no teu trabalho, na sua vida financeira, ou talvez na sua saúde, ou talvez na sua vida espiritual, talvez você está declinando espiritualmente. Escuta aqui, nessa noite, vem para a presença do Senhor,
Coloca diante dele a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Fala: Deus, o diabo tem me afrontado, mas eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amado, quando você crê no Senhor, você, aleluia, desfruta da graça e do favor dele. A Bíblia fala assim que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala assim que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nessa noite, amado, eu quero que você realmente coloque o teu coração diante do Senhor. Eu quero que você coloque essa situação que você está vivendo diante de Deus. Você não veio aqui para passear, você não veio aqui para passar tempo, você veio aqui porque Deus queria falar com você. Você está pensando em desistir, você está pensando em parar, você está pensando, sabe, em desanimar. O Senhor te diz: Deus que te toma pela mão direita e te levanto. Taramanda lamanache. Ezequias pensou, talvez, o que vai ser de mim? Eles vão invadir Judá, eles vão invadir essa terra, eles vão levar esse povo cativo, eles vêm com mentira, tentando, sabe, roubar a paz daquele reino. O diabo vem com mentira, tentando roubar a paz da tua casa. Fecha os seus olhos, começa a falar com Deus, porque Deus está falando com você. Aleluia, isso não é um monólogo. Deus fala com você, mas você pode falar com o Senhor nessa noite. Você pode falar: Deus, eu estou colocando diante do Senhor essa situação. Deus, eu estou colocando diante do Senhor essa dificuldade que eu tenho vivido. É na minha casa, é na minha saúde, é nas minhas finanças. Deus, é na minha vida espiritual. Deus, eu estou passando por dificuldade. Mas nessa noite, coloca diante do Senhor, amado, a sua vida e a sua história. Porque o Deus poderoso que agiu em favor de Ezequias, Ele age em teu favor. Quando Deus faz essa promessa, em 2 Reis capítulo 19, versículo 35, aconteceu, pois, que naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios, a 185 mil deles. Eu vou dizer de novo: 185 mil soldados assírios caíram, simplesmente porque um anjo do Senhor passou naquele lugar. E a palavra fala que no outro dia de manhã, eis que todos eram cadáveres, eram montões e montões de corpos. Então Senaqueribe, o rei da Síria, o rei falastrão, o rei orgulhoso, o rei cheio de si, ele voltou e ficou em Nínive. E estando ele ali na casa do seu Deus, Nimrod, seus 2 filhos, Adrameleque e Cerezer, o feriram a espada e o mataram. Ai daquele que afronta o Senhor, ai daquele que se levanta contra o Senhor. Amado, Ezequias não precisou tirar a espada da bainha, Ezequias não precisou tirar uma flecha da sua aljava, Ezequias não precisou tirar o canivete da bota, Ezequias não precisou fazer nada senão confiar no Senhor. Você está tentando fazer muitas coisas, e a única coisa que você precisa fazer nessa noite é confiar no Senhor. Os seus inimigos cairão, porque Deus é poderoso para te defender, porque Deus é poderoso para mudar a tua história, porque Deus, Ele sabe da sua vida e do seu coração. E nessa noite Deus fala para você: filho, traga a carta de afronta, filho, traga o problema, traga a luta que você está enfrentando. Eu vou pedir para você ficar de pé, se você pode. Nessa noite Deus fala para você: filho, traga a ofensa, filho, traga essa carta de afronta que lhe foi entregue. Talvez foi entregue por WhatsApp, ou por Facebook, ou por, enfim, um olhar, ou por uma palavra proferida. Mas sabe de uma coisa? Quando você traz e coloca diante do Senhor, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, naquela mesma noite, saiu em teu socorro. Se você tem uma carta de afronta, se você passou por luta, por dificuldade, ou está passando por problema na tua casa, na tua família, no teu casamento, na sua vida financeira, profissional, sai do seu lugar agora, vem aqui, eu quero desafiar você a sair do seu lugar,